Olá, chegamos no nosso último dia de devocional. Feliz Páscoa para você! Hoje é dia de celebrar a grande notícia: Jesus ressuscitou. Não, ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive e viverá eternamente. Ele está vivo, ele está no nosso meio. Glórias a Deus, glórias a Deus. É dia de celebrar porque nada pode deter o nosso Senhor, nada pode parar a obra do nosso Senhor, e você é a obra de Deus, eu sou a obra de Deus, nós somos as pedras vivas que formam a igreja de Cristo, né? E nós trazemos aqui na terra, por meio do Espírito Santo de Deus, que agora está conosco, derramado, porque Jesus subiu aos céus para que pudesse trazer esse Consolador. E por meio dele, nós então somos os agentes que trazem a vontade e o plano e o propósito de Deus sobre a terra. E nada pode parar esse projeto que veio do coração de Deus e não do seu e nem do meu. Não fomos nós quem escolhemos ser discípulos de Jesus, Ele que nos escolheu. Olha que tremendo, olha que privilégio. Parabéns para você, você foi um escolhido de Deus para ser discípulo. Ele chegou no meio daquele povo que ele caminhou, né, na época que ele estava na terra, e saiu escolhendo pessoas, não pelo dinheiro que elas tinham, não pela formação social, não pela cultura, não pela escolaridade, mas pelo coração. Deus olha o coração, Deus viu o seu coração, Ele sonhou com o seu coração, e é por isso que você está aqui recebendo essa palavra, e essa palavra está falando com você, porque você é discípulo do Senhor. E nós estamos nesse devocional, né, nesse propósito durante toda essa semana, entendendo o que é ser um discípulo de Jesus, para entender o que foi a obra de Jesus, porque o discípulo, ele repete a obra do seu mestre. E você foi chamado para isso, para vir e fazer as coisas que Jesus fez e ainda maiores. Foi o que ele prometeu, o próprio Jesus disse isso. Então, a boa notícia é que Jesus ressuscitou. Não, ele não ficou lá naquele sepulcro, não, a pedra não ficou lá presa nele, mas ela rolou. E eu vou ler aqui com você em João 20, no versículo 11 em diante, um pequeno trecho, porque daí você pode ler todo João 20 aí na sua casa com mais calma, mas hoje vamos ler rapidamente somente o momento em que Maria, né, que foi a primeira a testemunhar ali que Jesus tinha ressuscitado. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, né, achando que era o hortelão, que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. E dali em diante nós vamos ver que Jesus então aparece aos discípulos e os discípulos então testemunham que Jesus está vivo. A morte não deteu Jesus. Jesus não foi morto, Ele que entregou a vida dele. Jesus não foi pego, Ele que se doou. Nada pega a Deus, nada chega de surpresa para Deus, nada deixa Deus no beco sem saída.
tudo Deus tem um pré-conhecimento, a onisciência de todas as coisas e um plano para todas as coisas. E Ele promete que para todo homem e mulher que se arrepender dos seus pecados, ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha cometido a pior barbaridade, há perdão para você. Nós vimos que você conhece a história de que haviam 2 condenados, né, ao lado de Jesus. Quando Jesus foi inocentemente condenado naquela cruz, haviam mais 2 homens que cometeram crimes e que devem ter sido crimes horríveis, porque foram condenados à morte de cruz, que era a pior morte da época. Um virou e simplesmente banalizou a situação. O outro olhou para Jesus e reconheceu seu pecado nos seus últimos segundos de vida e disse: Senhor, o Senhor é mestre, o Senhor não deveria estar aqui, eu deveria. Senhor, quando o Senhor chegar no seu reino, lembra de mim. Lembra de mim quando o Senhor chegar no seu reino. Nos últimos minutos de vida daquele homem que pode ter tido uma vida muito torta, muito errada, a ponto de merecer uma sentença daquelas, morte de cruz, Jesus disse para ele: ainda hoje, aleluia, estará comigo no paraíso. É porque há tempo, enquanto você estiver fazendo isso, ó, respirando, ainda dá tempo. Procura o Senhor enquanto é tempo. Tá lá em Isaías 55, que a gente leu no devocional de ontem. Nós não lemos esse trecho, mas está lá. Procurai ao Senhor enquanto é tempo, enquanto Ele está próximo. Enquanto o Senhor está próximo, enquanto você está nessa vida, aqui nessa terra. Por quê? Porque nós vamos viver uma única vez e vai ter uma única chance. E essa chance é você conhecer a palavra de Deus e você reconhecer que você é um pecador e que você precisa de Jesus. E eu não estou dizendo isso para você, mas eu estou testemunhando o que é verdade para mim. Eu também, como pecadora, um dia cheguei, ouvi essa palavra e disse: Senhor Jesus, eu quero mais do Senhor, eu não posso viver sem essa presença, eu não posso viver sem esse amor. E reconhecendo os meus pecados, o Senhor Jesus entrou no meu coração e desde então vem fazendo uma obra dia após dia e vem mudando o meu coração, o meu entendimento sobre as coisas de Deus, uma revelação sobre a palavra de Deus. Tudo que eu estou colocando para você nesse devocional, nesses dias, eu não sentei num dia, estudei e aprendi para falar para você, mas é uma lição diária de muitos anos de caminhada com Jesus, com a sua palavra, e Ele dia a dia trazendo uma experiência não só de conhecimento, leitura da Bíblia, mas de experiência de vida, coisa que acontece e te marca, porque eu sou testemunha dessas coisas que acontecem. Eu não estou aqui sendo uma professora para você, eu estou aqui dizendo que aquilo que eu li na palavra e que eu vivenciei é verdadeiro. Eu tenho muitos testemunhos para dizer que Jesus muda a sua história, porque Ele mudou a minha. Ele mudou a minha mente, Ele mudou o meu coração, Ele mudou minha forma de ver a vida, Ele me ensinou o que é perdão, Ele me ensinou o que é recomeçar, e mais do que me perdoar de todas as minhas falhas, o Senhor me deu um chamado, e Ele deu esse chamado para você. É um privilégio conhecer a Jesus, porque nós nos tornamos parte da obra dele. Não é um Senhor que diz: eu tenho uma obra, então vem aqui e fiquem me vendo. Não, muito pelo contrário, Ele dá um exemplo para você fazer como Ele. Ele te chama para você caminhar igual ao Mestre, e aí dia a dia Ele vai trabalhando na sua vida. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia Ele vai te ensinando. A palavra de Deus diz que nós vamos aprendendo e sendo aperfeiçoados, assim como o nascer do dia. Tá escuro, vai nascendo o sol, vai vindo aquela luz até que você olha e já é dia. Não é assim? Você já viu o nascer do sol? Tem lá um pontozinho nascendo, quando você olha, puf, já tá todo ensolarado, já é dia.
Assim trabalha o Senhor. Num momento e outro Ele vem trabalhando na sua vida. E quando você vê, você está transformado. E essa transformação não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É a tua mente que muda, não é a tua vestimenta, não é simplesmente o seu jeito de falar que vai te dando uma cara de crente, um jeito de cristão. Não é isso que Deus transforma. E não é isso. Se você estiver buscando esse tipo de transformação, eu sinto te dizer que vai acabar, vai durar pouco. O que Deus faz é uma mudança de mentalidade. Ele dá a mente de Cristo para você ser liberto dos pensamentos do mundo. E aí você ser livre, né? E se entregar à palavra de Deus voluntariamente, deixando de ser escravo. Quando as pessoas falam, mas você segue a Bíblia e tal, elas acham que a gente está preso dentro do sistema, mas elas não sabem que quem não tem a Jesus, quem não vive na Bíblia, quem não vive na palavra, ela é escravo do mundo, das necessidades do mundo, não consegue ser livre na palavra de Deus. E só experimenta isso quem realmente entrega seu coração mediante fé, porque toda essa obra é feita pela fé, não é uma obra feita porque você quer, porque você determinou, porque a gente já disse lá no começo, Jesus te escolheu para ser discípulo, não foi você que escolheu ele. Isso é algo tão misterioso e tão tremendo, e é por isso que eu e você, que recebemos essa mensagem, que conhecemos o Senhor Jesus mais ainda nessa semana, temos o chamado dado expressamente por Jesus a seus discípulos, ide, pregai e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em toda a terra, né? Então ele chamou a gente para ir em toda a terra, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Na Judéia por quê? Porque é onde você vive, ali o povo era daquela região da Judéia. Em Samaria, era uma terra que eles não gostavam, porque eles tinham alguma rixa, rivalidade com aquele povo. Então vá também naqueles lugares que você voluntariamente não iria, mas Jesus disse, vá lá. E vá também aos confins da terra, até aqueles lugares mais distantes. É necessário ir e testemunhar a palavra de Deus. Quando você testemunha a palavra de Deus, quando você declara essa verdade, você está pondo para as pessoas que a palavra de Deus é verdadeira, porque algo só se torna verdadeiro quando há testemunha. Quando você tem que provar uma verdade diante de um tribunal, diante de um juiz, você tem que ter prova. Você não pode chegar diante do juiz e dizer assim, mas aconteceu desse jeito. Mas quem disse isso? Eu tô falando. Você tem testemunha? É isso que eu preciso, de evidência, de prova dentro de um processo, diante de um tribunal. Assim também é a palavra de Deus. O Senhor é um juiz, nós já falamos sobre isso. E nós somos as testemunhas de que o que está na palavra de Deus, na Bíblia, é verdadeiro. Por quê? Porque essa experiência chega dentro de mim, o milagre acontece em mim, eu sou transformada, as coisas mudam dentro de mim e eu estou agora testemunhando para você que isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Eu não aprendi isso sozinha, foi o Espírito Santo que me moldou. Então se aconteceu na minha vida, acontece na sua. E se eu estou te dizendo que é verdade, que Jesus está vivo porque Ele entrou na minha vida e mudou minha vida, eu estou te dizendo que é verdade diante do tribunal de Deus. E dia que todos nós estivermos diante desse tribunal e nós vamos prestar contas, o Senhor vai dizer que nós tínhamos o conhecimento da verdade. E aí Ele vai levantar suas testemunhas para mostrar a verdade, porque Deus é justo e Deus faz um processo diante do seu tribunal de maneira justa. E Ele também providenciou um advogado para que você não seja condenado, para que eu não seja condenada. E esse advogado chama-se Jesus Cristo. E a procuração que nós damos para esse advogado atuar em nossa causa, ela é dada, outorgada mediante a minha fé, minha declaração. Eu declaro com a palavra
e declaro com o meu coração e com a minha fé de que Jesus é o Senhor. Eu sinalizo no reino espiritual que eu tenho fé em Jesus e eu estou dando a minha procuração para que Jesus, diante do tribunal, me represente com o sangue do Cordeiro. E com o sangue do Cordeiro, que é a obra perfeita naquela cruz, que nós também já estudamos nos devocionais anteriores, né? Aquela obra vem sobre a minha vida. E aí a condenação que o juiz colocaria sobre mim por causa dos meus pecados já foi cumprida em Jesus Cristo e eu saio livre dessa condenação. E a liberdade dessa condenação é o recebimento da vida eterna, que é o que recebemos quando nós confiamos a nossa vida a Jesus. E por isso a importância fundamental e primordial desta terra é levar a palavra de Deus para todas as pessoas e convidá-las para participar deste reino. E Jesus ensinou que esse reino é como um banquete. Nós também já estudamos isso no devocional nos dias anteriores. Espero que você tenha acompanhado. Lá Jesus disse que é como uma festa, como um banquete preparado onde são enviados, o Senhor da festa envia os seus servos para ir chamar as pessoas para participar desse banquete. E você está sendo chamado nesse dia com esta palavra, dizendo, é com você, né? O Senhor está te chamando. E se você disser, eis-me aqui, você entrará nessa festa. Agora, se nós estivermos ocupados demais para receber ao Senhor como prioridade na nossa vida, porque estamos trabalhando, porque eu acabei de me casar, porque eu tenho meu projeto, e Deus não é a prioridade, nós perdemos o direito de participar desse banquete. Então, que este convite que está chegando para você hoje, você receba no seu coração de uma forma plena e que você receba Jesus, né, como no seu coração sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Essa é a novidade de vida. E através dessa obra de Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque na verdade nós estamos vivendo agora em Cristo espiritualmente, né? Nascemos de novo, mas ainda vivemos nesse corpo, e esse corpo é corruptível, esse corpo tem a natureza pecaminosa. Por isso Paulo ensina lá em Romanos que dentro de nós há uma luta. A minha mente, ela é desejosa, o meu coração é desejoso, né, de querer fazer a vontade de Deus. Mas como eu estou nesse corpo corruptível, eu também tenho a minha carne, não só o espírito, mas eu também tenho a carne querendo fazer o mal. E aí o bem que eu quero fazer eu não faço e acabo fazendo o mal. E Deus olha para a luta que há dentro do seu coração, onde você tenta fazer o seu melhor. Seja o melhor cristão que você puder, e Deus vai ver dentro do seu coração aquilo que você deseja fazer e não consegue. Porque o que você deseja fazer é cumprir a vontade de Deus. E quem cumpre a vontade de Deus é a obra do Espírito Santo, não é nossa. Porque quem convence do pecado não é a gente, é o próprio Espírito Santo. Não, porque se a carne se convencesse, né? Se a gente conseguisse sozinho se convencer de que precisa de Deus, eu não precisava de Jesus. Mas Deus disse que ninguém tem como chegar ao Pai sem Jesus. Então a obra de se convencer do pecado e a obra de entregar sua vida a cada dia, a cada pedacinho do seu coração, cada perdão que você precisa liberar, tudo isso é obra do Espírito Santo. A gente não consegue fazer sozinho, e não tente, porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Deixe o Senhor agir. E por isso que nós precisamos mergulhar diariamente na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus.
Então eu preciso todos os dias ler a palavra, meditar na palavra, orar na palavra, falar com Deus. E aí a nossa fé vai aumentando. Conforme a nossa fé aumenta, o Espírito Santo, né, ele convence a gente do pecado, ele convence que a maneira que nós estamos falando, que o pensamento que nós estamos tendo são errados e que nós precisamos nos arrepender. E aí, quando tem o arrependimento verdadeiro, a obra de Jesus, que é o sangue de Jesus, ela vem sobre a sua vida, ela cobre o seu pecado e mais do que te salvar, ele te leva para a justiça de Deus. E mediante a justiça de Deus, você é perfeito aos olhos de Deus. Olha que tremendo! Você não é só salvo do inferno, você se torna justo diante de Deus. Diante de Deus, Deus olha para nós e vê justiça. A palavra de Deus diz que ele se alegra quando ele olha para você. Olha que tremendo, ele se alegra quando olha para mim, porque ele não olha o nosso pecado, ele olha o sangue de Jesus. Por isso ninguém pode viver sem o sangue de Jesus, ninguém pode ser feliz sem a obra de Jesus. E o que eu oro nessa hora é que todo esse devocional dessa semana você possa repetir isso diariamente, constantemente, daqui para frente, todos os dias, para que Deus fale fortemente no seu coração sobre essas coisas e vá te convencendo daquelas coisas que precisam ser mudadas, transformadas. Então a gente ora como lá no Salmo: Senhor, vê se há um caminho mau dentro de mim, me convença e me guia para o caminho eterno. Todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados e às vezes a gente não se enxerga, a gente acha que está tudo bem. E aí é que é o problema, porque entra o espírito da religiosidade. Mas quando nós temos a consciência que nós estamos vivendo na carne e que nós precisamos encher o espírito, nós nos humilhamos e dizemos: Senhor, me mostra onde estão as minhas falhas. Senhor, me mostra onde eu preciso ser mudado, onde eu preciso ser transformado. Filho de Davi, tem misericórdia de mim e me ensina a ser humilde. E por isso, muitas vezes, você tenta entregar sua vida para Jesus e tem coisa que a gente não consegue entregar. E aí, às vezes, você orou e disse: Deus, mas eu quero entregar tudo ao Senhor, mas não consegue entregar. Mas Deus ouviu essa oração e aí Ele permite algumas circunstâncias acontecerem na sua vida para nos quebrar como um vaso. E é doloroso quando isso acontece, mas Ele permite, porque é um processo de Deus para quebrar aquilo que está duro, fora de propósito e que a gente não consegue consertar, para que Ele possa moldar de novo. É o que Ele ensinou lá para o profeta, falando com o profeta, levando ele lá para a casa do oleiro. Ele pega aquilo que é duro dentro do nosso coração e usa circunstâncias da vida para nos quebrantar, nos humilhar diante dele, ter o rosto no chão, o nariz no chão, para humilhar mediante a soberana, poderosa presença de Deus. Porque todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Todos, mesmo aqueles que não reconheceram o Senhor Jesus nessa vida, na terra, quando chegar diante do Senhor, lá a palavra diz em Apocalipse que todo joelho vai se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, porque Ele é Senhor. O Senhor governa, o Senhor tem poder. Ele é Senhor, acabou, acredite você ou não. Por isso, irmãos, que seja o tempo de nós nos enchermos da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus e levar essa boa nova de esperança, de perdão dos nossos pecados, para que outras pessoas venham a ter Jesus no seu coração. Confessem, porque quando você confessar, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Aleluia! Quando nós chegarmos lá, você que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Olha que tremendo, que tremendo! Não são as suas boas obras que vão te deixar entrar no céu, mas é a justiça de Deus. E a justiça de Deus não está em obras. A justiça de Deus está na fé no Filho de Deus. E a fé no Filho de Deus
é se submeter à sua palavra. Que isso seja uma verdade, que isso entre no seu coração como como uma espada lá de Hebreus, né? Que é uma espada de dois gumes, que ela penetra lá no íntimo da alma, ela divide, né, a medula, ela divide o pensamento do coração, ela vai discernindo. Isso é o poder penetrante da palavra de Deus, e que esse poder penetrante entre na sua vida agora, em nome de Jesus, e venha ser um marco na sua vida de transformação, para que você anseie mais e mais da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma Páscoa cheia de paz, cheia de alegria, porque essa é a vitória do crente, daquele que crê no nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, nem a doença, nem a altura, nem a profundidade. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua perda hoje, nada te separa do amor de Deus. Fica firme nessa rocha. Estamos passando por crise nesse momento, estamos em 2021, passando no meio de uma pandemia. Ano passado também já estávamos vivendo isso, e muitas pessoas estão perdendo as suas vidas precocemente. Mas em nome de Jesus eu oro para que essa palavra chegue a tempo na sua vida, para você entregar o seu coração para Jesus. Ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego nessa hora o meu coração a Ti, para que o Senhor faça essa obra na minha vida. Eu confesso ao Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Entrego meu coração a Ti. Faça, Senhor, esta obra de redenção na minha vida. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar a minha vida, para salvar todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. E eu creio nessa palavra, e eu creio e entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Eu te peço nessa hora, escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Clame isso, escreva o meu nome no livro da vida, mediante a fé no Filho de Jesus Cristo. A Ti entrego o meu coração para que o Senhor faça a Tua obra, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar. Uma feliz Páscoa para você em Jesus. Amém.